Mais um mês se encerra e tá passando bem rápido, mas foi um mês que teve muitas leituras produtivas e muitas escutas também. Escutei alguns audiolivros, então vamos comentar sobre eles aqui nesse vídeo. O primeiro livro que eu finalizei no mês de setembro foi A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, do Huckmark. Esse livro com certeza está assim, entre os 5 melhores que eu li esse ano. É um livro muito bom. Eu não conhecia o Huckmark. Na resenha, que eu sugiro que você assista, se você gosta desse tipo de assunto, arte moderna, tá uma resenha bem completa, bem legal aqui no canal. E eu coloco até as referências, as obras artísticas que o Huckmark analisa, então ficou bem bacana. E o que eu fiquei mais impressionada é que é um autor que pouco se fala, ou pelo menos eu não conhecia. Tirando uma ala muito específica, uma ala religiosa, assim, uma ala protestante muito específica, pouca gente comenta a respeito desse autor. E ele produziu tanta coisa voltada à questão artística. Ele era um crítico de arte, era um filósofo da estética, né? Ele falava muito sobre filosofia da estética. E pouca gente conhece. E assim, é tão didático esse livro, ele passeia por você, ele te apresenta uma tese. Esse livro é calcado numa tese do Huckmark, eu comento um pouco mais, explico um pouco mais lá no vídeo resenha, mas aqui existe uma tese e ao mesmo tempo existe um passeio. Então ele te apresenta uma tese e ele passeia por obras artísticas que são importantes, que ele considera que possam ser didática para entender determinado período da arte. E com esse trajeto que ele faz, ele vai reafirmando, né, digamos assim, reafirmando as ideias que ele propôs lá no início com aquela tese central dele. Então é um livro muito organizado e muito bom, muito esclarecedor, acho que para qualquer um, para quem assim nunca leu, estudou nada sobre arte, mas tem assim, pensa um pouco, né, a respeito de como as coisas às vezes ficam meio estranhas nesse mundo artístico, assim, principalmente nessa arte contemporânea. E olha que aqui ele tá falando de arte moderna, a gente ainda nem tava tão nesse furor, nessa loucura. Eu acho que a gente caminhou muito mais desde o final desse livro aqui até o tempo de agora, né, até o momento em que a gente vive das artes no geral, da arquitetura, da pintura. Aqui ele analisa um pouco mais a pintura, mas a gente pode passar por vários estágios da arte, né, vários ramos, ramificações da arte. Então esse livro é muito bom, sugiro que você assista ao vídeo que está aqui no canal e conheça um pouco mais, principalmente desse filósofo, desse grande intelectual que pouca gente conhece. O segundo livro que foi lido esse mês foi A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é o quinto, penúltimo livro das Crônicas de Nárnia. Então já há alguns meses eu caminhava para terminar essa série e eu estava lendo um livro por mês. A ideia era terminar em novembro, né? Ler o sexto livro agora em outubro e o sétimo em novembro. O que não aconteceu, e mais para frente eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas aqui a gente tem A Viagem do Peregrino da Alvorada, e assim, eu achei um livro bem mais sombrio. Então, em determinados momentos aqui da história, em um momento específico aqui da história, quando o Peregrino da Alvorada, que é o navio em que eles estão navegando, chega em determinado lugar, em uma ilha, a coisa fica bem tensa. Eu achei assim, a descrição vai te deixando tenso. Eu gostei, eu achei que esse é um livro mais maduro, no sentido da escrita mesmo. Eu acho que eu consegui perceber nessa leitura que vai ficando um pouco mais maduro. Os entreveiros são mais complexos, são mais complicados, né? Eles vão ganhando corpo com o tempo, com o passar dos volumes, né, das crônicas, e vai ganhando também mais camadas, assim, digamos, de representação, de símbolo. Aqui a gente começa a ver isso, e nos que virão mais à frente, eu acho que fica cada vez mais claro que as Crônicas de Nárnia falam de muitas coisas, muito além daquilo que a gente conhece pela crônica mais famosa, né, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, em que há ali uma alusão muito clara, é uma alegoria muito clara, né? E às vezes eu acho que as pessoas que entram em contato com as Crônicas de Nárnia pensam que é aquilo ali, vai ser sempre aquela alegoria, digamos assim, simples, direta, mas eu acho que os outros volumes, as outras crônicas vão mostrando que existe muito mais, existem muito mais camadas. E o Lewis fala de muitos outros assuntos, outros aspectos religiosos também, de cunho teológico,
mas que ele fala sobre muito mais coisas do que a mera alegoria que existe ali, que é tão direta no segundo livro das Crônicas de Nárnia, né? Então, aqui a gente tem um livro bem mais maduro. Eu gostei bastante dessa leitura. Assim, não ficou entre os meus favoritos, mas eu ainda estou me perguntando qual foi o meu favorito. E aí eu vou comentar mais pra frente por que eu estou pensando nisso. O terceiro livro lido foi esse volume aqui, esse volume 1, que sai pela Cultura Cristã, editora Cultura Cristã, que é sobre a fé reformada. Aqui existem alguns artigos, se eu não me engano, são 5 volumes nessa série. É uma série pequenininha e que possui alguns artigos com perguntas que vão ser respondidas nesses artigos. Cada artigo é escrito por uma pessoa que seja assim um pouco mais especialista naquela área, naquele ponto. E aqui a gente tem os seguintes artigos: o que é um calvinista de verdade, o que é uma igreja reformada, por que batizamos nossos filhos, o que é governo da igreja e o que é música para o culto. Desses artigos, eu achei todos bem didáticos, bem desencadeados, as ideias são bem desencadeadas. É um livro muito, assim, elucidativo, ele elucida muito bem as ideias centrais de cada um dos artigos. Se for para ressaltar um artigo que eu gostei mais, seria o último, né? O que é música para o culto. Então, é um artigo muito didático e muito interessante que fala a respeito da música, né, na liturgia do culto. Mas todos os outros artigos são muito interessantes, eu gostei bastante. E eu quero ver se eu encontro aí os outros volumes para comprar. Esse daqui eu ganhei do meu pastor, mas eu quero comprar os outros volumes. Vamos ver aí mais para frente se eu faço a leitura e se eu acho alguma coisa interessante, eu vou trazer aqui no canal. Chegamos ao fim de uma saga longa e cansativa. Não tão cansativa, porque eu já comentei com vocês que essa série, uma das coisas que me fez terminar essa série de comentários bíblicos é o fato de que os livros são bem tranquilos de se ler. Tem uma escrita muito fluida. O autor, se eu puder elogiá-lo em algum ponto, será que o autor tem uma escrita muito gostosa de se ler. Então isso me fez dar continuidade e agora nós terminamos o Pentateuco para Todos, do Joe Goldingay, que é essa coleção, essa parte dessa coleção para todos que sai pela Thomas Nelson. Eu não entrei em contato com as outras obras, os outros comentários bíblicos dessa série para todos, mas no vídeo que eu fiz, e eu sugiro que você, se você tem interesse nesse livro, nessa coletânea de comentários, né, que você veja o vídeo que está aqui no canal, em que eu comento especificamente o primeiro livro desse volume, mas essa é uma crítica que pode se manter para os outros livros também dessa coleção, dessa parte da coleção, que é o Pentateuco. Então lá eu comento Gênesis, se eu não me engano, de 1 a 16, os comentários feitos pelo John Goldingay. Lá nesse vídeo eu recebi comentários falando a respeito do Paulo para Todos e eu acho que foi só do Paulo para Todos, em que pessoas leram esse livro, esse comentário, essa parte dessa coleção, e também acharam muito superficial. Então, eu não falo só sobre superficialidade, realmente é um comentário superficial, mas eu não imaginava que seria também um comentário super profundo pela proposta desse comentário bíblico. Então, eu não comento apenas sobre a superficialidade. Eu acho que se o problema dessa série fosse só o fato de ser superficial, a coisa estaria até, enfim, mais ou menos tranquila. Mas muita gente comenta, então, a respeito do Paulo para Todos e fala também que é bem superficial. Para além da superficialidade, as questões mais, enfim, sérias que eu comento lá no vídeo a respeito de Gênesis 1 a 16 se mantêm por todo o Pentateuco e aqui também. Então a gente tem a finalização com Números e Deuteronômio. Aqui a gente tem poucas partes da escritura sendo comentadas, poucas mesmo. Ele faz, como eu falei para vocês nos outros vídeos em que eu comento a série, nos vídeos de concluído e no vídeo de resenha, o John Goldingay traduz o Pentateuco. Então, a tradução que está aqui e nos outros volumes é a tradução dele. O que me fez ficar interessada também, porque ele comenta a respeito das traduções. Mas, cada vez mais, as traduções vão ficando mais escassas ao passar dos livros. Então, aqui em Números de Deuteronômio, ele traduz poucas partes, porque são livros, enfim, um pouco maiores e ele deixa muita coisa de lado e traduz só a parte que interessa a ele comentar.
e sempre comentários bem superficiais. Alguns eu acho até que dão um tiro no próprio pé dele em relação às ideias que ele levanta, e depois quando ele vai fazer comentários a respeito de ideias mais pra frente, eu fico pensando, não bateu a coisa aqui. Então, enfim, não é uma coisa, não é um tipo de comentário que eu recomendo. Não achei uma boa leitura no sentido de que, aliás, ela pode ser uma boa leitura se você fizer muita peneira naquilo que você está lendo. Então, eu acho que assim, a gente tem pouco tempo de vida para ler tudo que a gente quer ler, e esse aqui não é o tipo de livro que eu acho que vale a pena gastar o nosso tempo lendo. Agora nós vamos para os 2 últimos lidos do mês. O primeiro, A Cadeira de Prata, que é o 6º livro. Eu sempre olho aqui do lado se é o 6º, se é o 5º, enfim. É o 6º, penúltimo livro das Crônicas de Nárnia, penúltima crônica, que eu acho que a gente tem discussões tão interessantes e tão mais profundas, assim, no sentido mais filosófico, digamos. E a gente também tem muitos personagens bons, então coisas que eu gostaria de elencar sobre essa crônica. Os personagens são muito bons, o brejeiro é muito bom, a ambientação é muito bem trabalhada aqui, então o ambiente é muito importante para essa crônica. O trajeto que eles fazem é muito importante para a crônica. Isso a gente também vê na Viagem do Peregrino da Alvorada, mas eu ainda acho que aqui tem uma importância maior para a história. O trajeto que eles fazem e os caminhos que eles percorrem, as descrições dos caminhos, eu acho que são mais importantes aqui nessa história. Os personagens são muito bons, a atmosfera é muito boa e tem discussões muito interessantes. Então, uma cena que me marcou, que eu gostaria de deixar aqui, é uma cena que está um pouco mais pro final. Como explicar essa cena sem dar spoiler, sem falar nada a respeito da história? Mas em determinado momento, os 3 personagens principais dessa história, que estão fazendo a trajetória, chegam próximo do inimigo dessa história, né? Da inimiga dessa história, que é uma feiticeira. Isso aí, ok, né? Eu acho que eu não estou dando tanto spoiler assim. Então a gente tem uma feiticeira, eles chegam próximo dessa feiticeira, e no local em que eles estão sendo condicionados por uma mágica dessa feiticeira. Eles são condicionados a pensar que aquele ambiente em que eles estão é o mundo real, que o mundo se resume àquela sala em que eles estão junto com a feiticeira. E aí eles começam a conversar com ela, tentando resistir a essa empreitada dela mágica para tentar iludi-los de que aquele é o mundo real. Então, em determinado momento, eles vão comentar que eles querem muito sair daquele lugar e ver a luz do sol. E a feiticeira fala para eles: Sol? O que é sol? Como assim sol? Isso, nunca ouvi falar nisso. E aí eles vão tentar descrever para a feiticeira o que é o sol. Então eles dizem: olha, sol é semelhante a essa lâmpada que a gente está vendo, só que é muito maior, muito mais quente, muito mais luminoso, mas é semelhante, é como se fosse uma versão melhorada dessa lâmpada. E aí a feiticeira vai dizer: eu acho tão legal essas sacadas, e são sacadas que conversam com outros livros do Lewis, porque eu sei que em Cristianismo Puro e Simples existe um pouco dessa filosofia, dessa defesa que ele faz aqui, que ele tenta ilustrar aqui nessa crônica. Então, a feiticeira vai dizer o seguinte: como assim? Vocês estão inventando que existe esse tal de sol. O sol não existe. O que existe é essa lâmpada. E vocês projetaram na mente de vocês a ideia de que existe uma coisa que é semelhante a essa lâmpada. Vocês viram a realidade, que é a lâmpada, e vocês não aceitaram que essa é a realidade. Então vocês tentaram criar, a partir da lâmpada que é real, uma coisa imaginada. E vocês imaginaram então o sol. Mais pra frente, um dos personagens que tá aqui vai fazer o raciocínio que é o seguinte: não tem como a gente ter olhado para a lâmpada, que é pequena, que é inferior ao Sol, e ter projetado a existência do Sol. Porque, enfim, uma coisa é menor. Como é que a realidade pode ser menor do que aquilo que nós pensamos? Do que aquilo que nós imaginamos? Não tem como. Se fosse o Sol e a gente estivesse inventando uma lâmpada, tudo bem. Mas a gente está vendo uma lâmpada inferior e a gente está criando um ser superior a partir de uma coisa que é real e inferior. Como assim? Como é que a gente está fazendo isso? Como é que a gente pode olhar para a realidade e só ver coisas inferiores e conseguir imaginar como humanidade coisas superiores? Isso me lembra um pouco um trecho, eu nunca li Cristianismo Puro e Simples completo, mas eu já li alguns trechos,
E há um trecho em que o Lewis faz a defesa da ideia da moralidade como um atestado da existência de Deus. Então ele fala: nós vivemos num mundo caído, tudo é ruim. A gente não vê justiça, a gente não vê bons valores no mundo, a gente vê coisas deturpadas. No mundo a gente vê injustiça. Então, como nós conseguimos conceber que há justiça e essa justiça seria inventada a partir da injustiça que nós vemos? Nós estamos vendo algo degradado, a injustiça, e imaginando algo superior a partir da injustiça? Isso não faz muito sentido. Então, é esse pensamento do Lewis que ele traz aqui de uma maneira, enfim, né, a entrar dentro dessa história. Então, é uma ideia que ele tinha que ele transpõe. É muito legal ver como o Lewis faz a transposição das ideias que ele tem num âmbito mais filosófico e traz de uma maneira muito simples em uma história infantil. Por fim, como eu gostei tanto desse livro, eu acho que, assim, ele ainda está empatado para mim com O Sobrinho do Mago. Eu acho que eu precisaria ler novamente para saber, porque eu gostei muito do Sobrinho do Mago, de toda a atmosfera da história, e uma determinada cena lá me deixou assim, que eu gostei muito, só por causa daquela cena, eu gostei muito daquele livro. Então, ele ficou assim, sendo como meu preferido, mas depois que eu li A Cadeira de Prata, eu fiquei assim, meio cambaleante, eu não sei qual é o meu preferido agora, e também nem vou me importar tanto em elencar as coisas aqui. Mas como eu gostei tanto desse livro, e eu já tinha adiantado mais uma leitura, que era a leitura de outubro, e eu fiz em setembro, eu resolvi adiantar também a de novembro, que é a última crônica, A Última Batalha. Essa crônica aqui, essa é a crônica mais frenética, em que acontecem mais coisas ao mesmo tempo. E assim, se for para dar assim, algum tipo de crítica, eu acho que há uma quebra muito grande do raciocínio da história. As histórias das Crônicas de Nárnia, as crônicas são muito circulares, muito perfeitinhas, bem delineadas naquilo que elas estão propondo. Então, são histórias que têm um início, meio, um fim, que é coeso, coerente e tal. Aqui, quando existe a mudança abrupta do que está acontecendo em Nárnia e de repente a gente sai de Nárnia, eu acho que a coisa toda fica um pouco quebrada. Parece que quebrou no meio a história e é como se tivesse começado uma nova história. Eu senti uma quebra no ritmo da história e na ambientação. Acho que porque eu estava acostumada com as outras crônicas que são sempre bem certinhas, bem com cara de livro infantil mesmo, que tem essa história com ambientação bem certinha e tal. Então, em determinado momento, a gente vai sair de Nárnia. Eu não vou falar, né, o que vai acontecer, mas aqui a gente tem a última batalha. E o que a gente vê é a finalização da história de cada um dos personagens. Que, se você for parar para pensar, é um final bem. Não é trágico, porque a história não é triste. O final não é triste. Mas é um final bem sério e maduro. Eu fiquei pensando, nossa, um livro infantil com um final desse, o final dos personagens, cada um dos personagens, quando a gente saca o que é. Eu acho que da primeira vez que eu li, eu nem devo ter percebido qual era o final daqueles personagens. Eu não sei se eu peguei da primeira vez que eu li, mas fato é que eu achei bem, assim, sério para um livro infantil. Então isso também é muito interessante, porque não existe um assunto que não se vá trabalhar. Claro que os assuntos são trabalhados de uma maneira certa para crianças, para o público infantil, mas não é uma coisa assim muito. Não vamos falar sobre tais assuntos que é muito sensível. Eu acho que fiquei impressionada porque eu entro em contato com crianças e tudo tem que ser muito medido porque é muito sensível. As crianças são muito sensíveis a qualquer assunto. É lógico que existem assuntos, quero deixar claro aqui que existem assuntos que não são de criança e assuntos que são de criança e assuntos que podem ser tratados com crianças, mas de uma maneira diferente de como um adulto vai conversar com outro adulto a respeito daquele ponto, né, daquele assunto. Então, não estou falando que a gente pode sair por aí falando com crianças sobre todas as coisas, de qualquer jeito, nada disso. Mas existe muita sensibilidade hoje em dia com os assuntos que são tratados em livros infantis. E aqui a gente tem um final meio. Eu fiquei impressionada. Mas, enfim, é uma boa finalização no sentido de que todos os personagens são relembrados, tem aquela coisa nostálgica de a gente ver o final de cada um, eles se reencontrando, aqueles que não se encontraram mais depois de muito tempo. Então, assim, é muito bonito. O final das Crônicas de Nárnia é um final muito bonito.
E o final, principalmente a cena final, né, o último trecho, eu acho que essa última parte aqui, eu acho que quem não leu ainda as Crônicas de Nárnia, mas que acompanha um pouco, enfim, já conheceu um pouco, já pesquisou um pouco a respeito, ou segue pessoas na internet que falam sobre as Crônicas de Nárnia, já entrou em contato com essas frases finais aqui desse livro, porque elas são bem conhecidas mesmo. Já vi até trechos no Instagram da vida aí, replicando essa parte da obra. Então, assim, foi um final bem satisfatório e que deu um quentinho no coração. Agora, para finalizar, eu quero falar a respeito dos audiobooks que eu ouvi na Pilgrim, no aplicativo da Pilgrim. Tem um último vídeo que eu postei aqui no canal, foi o último vídeo postado, em que eu comento a respeito do aplicativo e da minha experiência ouvindo livros. Foi a primeira vez que eu ativamente tentei ler livros. Eu acho que eu nunca tinha lido completo um livro por audiobook, lido entre aspas, né? Ouvido um livro completo. Agora eu ouvi. Então, lá no vídeo, eu comento também a respeito dos livros ouvidos, né? Então, eu falo as minhas impressões sobre esses 3 livros que eu ouvi, que são Teologia do Deslumbramento, Educação Clássica versus Educação Moderna, que tem como subtítulo A Visão de C.S. Lewis, ou Uma Visão de C.S. Lewis, e Educação Cristã Clássica Introdução. Esses 3 livros são comentados lá naquele vídeo. Então, eu não vou comentar sobre eles porque vai ficar muita coisa aqui. Depois de ter ouvido a esses 3 livros, eu ouvi mais 2. Primeiro, O Profeta Pródigo, do Tim Keller, e vamos conversar sobre ele. O que trata esse livro? Esse livro é um comentário meio expositivo. Eu não sei se são trechos de pregação do Tim Keller ou se são realmente comentários dele, feitos por escrito. Mas se forem trechos de uma pregação ou de uma série de pregações, ficou bem coeso, bem coerente. Não acho que teve nenhum problema nessa parte da transcrição do que estava sendo falado, né, na pregação para o que está escrito, para o material escrito. Acho que se foi isso, foi um bom trabalho de transcrição. Aqui o que ele vai fazer é um comentário ao livro de Jonas, do Antigo Testamento. Esse é assim, eu ainda também, eu tenho problemas com preferidos, mas eu acho que do Velho Testamento, o livro de Jonas é o meu livro preferido. Então, quando eu vi que estava lá no aplicativo da Pilgrim, eu falei, nossa, vou ouvir, e valeu muito a pena. É um tipo de livro que eu acho que é interessante de ouvir. Como eu falo lá no vídeo específico sobre audiobooks, eu não gosto da ideia de ouvir livros muito complexos. E aqui o Tim Keller é muito didático, né? A maneira de escrever dele é muito didática. E você vê que existe uma erudição, ele coloca ali, tem partes que ele vai comentar sobre contos de fadas, outras partes ele vai comentar sobre filmes conhecidos da cultura pop. Então, ele comenta sobre várias coisas que vão deixando a leitura bem mais fluida, bem mais tranquila, e ele é muito didático, ao mesmo tempo que não é um livro superficial. Então, eu achei que, apesar de ser muito tranquilo de ouvir e de ler, deve ser, apesar de ser muito tranquilo de ouvir, ainda assim tem ideias ali muito profundas, insights muito interessantes. Eu acho que o livro de Jonas tem assim tantos assuntos dentro dele, apesar de ter 4 capítulos, tem tantos assuntos a serem sendo tratados ali, e ele vai expondo cada um dos aspectos de cada uma das partes da história. Então, assim, é muito legal. Ele analisa também a estrutura do livro de Jonas, como ele tem 4 capítulos e nos 2 primeiros você tem uma parte, digamos assim, um conjunto da história, e aí nos 2 últimos você tem um outro conjunto da história que é bem delimitado. Então, a narrativa do livro de Jonas é bem delimitada em 2 fases, digamos assim. Ele comenta a respeito disso, mas o ponto central dele é falar dos temas que são levantados no livro de Jonas. É um livro muito bom mesmo. Se você puder ouvir ou ler, ele assim, me surpreendeu bastante, eu gostei bastante. Dos livros ouvidos no aplicativo da Pilgrim, ele ficou em segundo lugar nos meus preferidos. E o que ficou em primeiro lugar foi Testamentos Secretos de uma Convertida Improvável, da Rosaria Butterfield. Esse livro já foi, assim, muito recomendado para mim. Muitas pessoas já falaram a respeito desse livro comigo, e eu já assisti a muitas resenhas, e já assisti também a algumas falas da Rosaria Butterfield aqui no YouTube. Existem alguns trechos de palestras dela, enfim. E eu já tinha assistido a algumas coisas a respeito. E conhecia um pouco da história da Rosaria Butterfield.
O que ela faz aqui é colocar os pensamentos dela numa linearidade do testemunho de conversão dela. Então ela vai explicar como que ela saiu de quem ela era antes. Ela era uma professora universitária, ela era casada com outra mulher. Casada não, né? Ela vivia junto com outra mulher, mas digamos assim que ela era casada. Ela não era formalmente casada, mas morava junto, vivia junto e tudo mais. Ela era muito ativista dos direitos LGBT, estudava isso na universidade, então ela fazia parte do grupo de estudos queer na universidade. Então ela estava muito imersa nesse ambiente, e por um contato que ela teve com um pastor que a chamou, a convidou para ir até a casa dela, e por esse contato que ela teve durante 2 anos com esse pastor, então durante 2 anos ela ia frequentemente até a casa dele, ela jantava, almoçava, conversava com a família desse pastor, e por meio desse contato ela então se converteu. E aí ela conta um pouco sobre a história da conversão dela e o pós-conversão dela. Então, decisões que ela tomou em seguida, se ela deveria casar, se ela não deveria casar, as desilusões amorosas que ela passou, né? Ela passou por desilusão amorosa depois disso. Ela teve todo um momento de reflexão a respeito do porquê que ela estava querendo se relacionar com um homem, enfim, toda uma coisa, né, na mente de uma pessoa que passa por tudo isso. Então são muitos pensamentos. Depois ela explica como ela encontrou o marido dela, por que ela escolheu adotar filhos, todo o processo de adoção dos vários filhos dela, o processo de educação dos filhos. Então ela vai contando toda essa história, que é uma história muito atípica, como diz o título do livro, né? Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Mas o que eu mais gostei não foi conhecer a história da Rosária, e também não foi nem tanto, e aí eu não quero diminuir porque os ensinamentos do livro são muitos e muito bons, mas o que eu mais gostei foi conhecer essa mulher. A maneira como ela escreve, parece que ela se faz conhecida às pessoas pela maneira como ela escreve, porque é tão intimista, ela realmente está falando ali as impressões, os pensamentos dela de uma maneira tão desnudada. Ela não se preocupa, ela joga realmente os questionamentos que ela teve, ela não se preocupa em responder esses questionamentos, porque ela quer mostrar realmente como foi o processo dela. E é um livro tão aberto que parece assim ser escrito de uma maneira tão assim, até que a pessoa se colocou numa posição de fragilidade para escrever um livro desse. E é tão bonito a maneira como ela escreve. Então eu acho que foi isso que mais me interessou, conhecer essa mulher dessa maneira tão profunda e tudo que veio junto com isso, porque é um livro que, enfim, te coloca muitas coisas para pensar, muitas mesmo. Um dos pontos que mais me tocou é a maneira como ela falava que ela pensava dos religiosos. Então, ela entrou em contato com esse pastor justamente porque ela fez um post ou ela escreveu um artigo acadêmico, alguma coisa nesse sentido, falando sobre os evangélicos no estado em que ela morava, nos Estados Unidos. E falando a respeito de toda a ignorância, porque ela tinha esse pensamento de que era um povo muito ignorante, que colocava de lado a intelectualidade, de lado a inteligência, para escolher crer cegamente em alguma coisa. E como esse pensamento dela vai mudando ao longo do tempo, como ela vai entendendo, entrando em contato também com pessoas, figuras que tinham uma crença e ao mesmo tempo tinham também um pensamento bem delineado e bem aprofundado. Não eram pessoas que deixaram de lado a intelectualidade, deixaram de lado pensar em nome de serem ignorantes e abraçarem a ignorância, muito pelo contrário. É o caso, por exemplo, do pastor, que foi uma referência para ela, que a introduziu, né, no que seria verdadeiramente a fé. Então, é um livro, assim, muito, muito, muito bonito. Eu gostei muito desse livro. Bom, como vocês sabem, aqui a gente tem um vídeo de finalização de lidos e assistidos do mês. Mas nesse mês de setembro a gente vai ficar, então, com lidos e escutados. A respeito do que eu não assisti praticamente nada nesse mês. E o que eu assisti, eu acho que não vale muito a pena de ser comentado, que foi uma minissérie espanhola. Como eu já comentei em alguns outros vídeos, a gente assiste muita coisa espanhola aqui nessa casa, porque existem muitas obras de suspense, meio criminal, que são espanhóis e são muito bons, então a gente gosta desse gênero, desse estilo. E aqui a gente assistiu a uma minissérie, foi a única coisa assistida neste mês, que tem esse fundo de crime e tal, a respeito de um menino que mata, assassina os pais. E a gente vai tentar descobrir, então, anos depois, por que ele fez isso, ou se ele fez isso mesmo, ou se não fez.
Mas assim, é tão ruim essa série. Ela tem atores péssimos, ela tem desencadeamento de ideias, da narrativa mesmo, que é horrível. O final é um final em aberto que nada nos interessa, porque ficou em aberto e eu não senti nada a respeito disso, a gente não se importou. É uma minissérie, assim, realmente muito ruim. Ela se chama O Silêncio e nem faz sentido, porque o que eles dizem é que a série se chama O Silêncio porque o personagem principal, que é esse homem que assassinou os pais, teria ficado em silêncio durante anos enquanto ele estava na prisão. Mas assim, isso não vale de nada para a história. A partir da primeira cena em que ele aparece, ele já começa a falar e ele fala a minissérie inteira. Então, assim, não existe nada em que aquele silêncio dele faça sentido. E depois, mais pro final, quando a gente vai saber, a justificativa dele para esse silêncio também não faz o menor sentido em relação ao restante da história. Então, assim, péssimo. A única experiência de assistidos aqui nesse mês de setembro foi péssima, não recomendo. E é isso, fiquem aí com as recomendações que foram muito superiores de lidos e ouvidos deste mês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, me ajuda. Comenta aqui se você já leu ou ouviu algum dos lidos e ouvidos deste mês. E maratone o canal, tem muitos outros conteúdos aqui, principalmente resenhas que dão um trabalho, mas sempre ficam muito legais. Eu sempre gosto do resultado final das resenhas. Em especial, esse mês a gente teve uma resenha maravilhosa, que foi a resenha do primeiro livro que eu comentei aqui, do Hookmarker. Então, se você tem interesse, dá uma fuçadinha aqui no canal e acompanhe os próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!